Olá pessoal, a nossa aula de hoje é sobre função composta. Eu preparei aqui três questões para que nós pensássemos um pouquinho o que significa, né, a tal da função composta. Então lembra, nós estamos fechando uma parte dos estudos, estudamos as funções do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, função logarítmica, e agora a gente está olhando a composição de funções. Então, a primeira pergunta que eu coloco aqui é: o que é a composição de funções? A composição de funções, eu vou chamar de uma técnica que eu uso, né? É um método, é uma forma de escrever uma nova função a partir de duas ou mais funções. Em geral, duas funções. Então, eu estabeleço uma forma, né? O que é essa forma? Essa forma impõe que eu troque o domínio de uma função. Vamos imaginar que a variável do domínio, no nosso caso, é o x. Vou trocar esse x pela expressão que representa a outra função. Tá? Então, isso seria, basicamente, a composição de funções. Né? Por que é que eu tenho que estudar a composição de funções? Bom, a composição de funções no curso de cálculo, ela é importante para que a gente entenda depois, tenha um pouco mais de facilidade para compreender o que a gente chama de derivada de uma função composta. Tá? Então, esse é o principal argumento que eu vou usar para vocês para que a gente possa depois, mais tarde, utilizar isso aqui no estudo das derivadas. Derivada de uma função composta, tá ok? Como eu posso compor funções? Então, essa é a parte prática, né? Como é que eu faço a composição de funções? Então, eu peguei aqui um exemplo, dada duas funções de uma variável real, funções reais de uma variável real. Uma que eu estou chamando de f de x igual a x ao quadrado mais 1, e a outra que eu chamei de g de x igual a raiz quadrada de x menos 1, que a gente chama de parábola inversa. Tá? Então, pede-se, letra A, f composta com a g. Então, esse símbolo aqui é o símbolo da composição. Tá? Então, quando eu vou fazer a composição de uma função, eu uso esse símbolo. Ou eu posso dizer aqui que é f, que vai receber no domínio, no seu domínio, a função f, uma expressão g. Nesse caso, eu costumo chamar essa função f de função suporte, tá? E essa função é a função que eu estou inserindo, né? A função que está sendo inserida no domínio da função f. No item B, o pedido é o contrário. Quer dizer, eu tenho a função g composta com a função f, o que indica que eu tenho a f no domínio da função g. Então, a função g é a função suporte. Essa ideia de função suporte eu vou retomar mais tarde quando a gente for estudar a derivada da função composta. Então, vamos à prática. Eu pego a função f de x igual a x ao quadrado mais 1. Então, eu costumo dizer assim, ó, pega a função f, deixa um gap, um espaço onde eu tenho a variável x. Tá? Então, ó, função f é x ao quadrado mais 1. Então, x, tirei o x ao quadrado mais 1. Mantive a estrutura sem a variável x, variável independente. Agora eu pego a função g e olha o que eu faço. Vou fazer a inserção da função g aqui. E nesse outro ponto, eu vou trazer a expressãozinha que representa g. Então, ela é a raiz quadrada, olha lá, de x menos 1. Tá? O que eu faço agora? Bom, tenho raiz quadrada, potência. Vou propor aqui uma eliminação desse radical. E vou deixar a função f composta com a g de x igual a x menos 1 mais 1, f composta com a g de x igual a x. Bom? Esse f composto com a g, que resultou no tal do x, da variável x, eu fiz aqui de uma forma proposital, porque no próximo assunto nosso, né, na próxima aula, no nosso próximo encontro, nós vamos tratar das funções inversas e eu vou usar exatamente essa proposição que eu fiz
compondo duas funções, obter esse resultado como caminho para determinar a tal da inversa. Mas isso é próxima aula, um próximo encontro nosso. Vamos agora na composição de G com a F, tá? Então, na composição de G com a F, eu vou pegar a função G, então deixa o gap na variável x, a G ela é raiz quadrada, olha a variável x, eu vou abrir um parênteses aqui, ó, e vou deixar assim a expressão, ó. E agora eu faço a inserção da F, e aqui eu vou inserir a lei da F, que é x ao quadrado mais 1, né? Vou fazer a operação G composta com a F de x. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos 1. Faço a eliminação aqui. G composta com a F de x é igual a raiz quadrada de x. E aí eu tenho G composta com a F de x igual a x. Vou fazer aqui uma observação importante. Os resultados foram iguais, porque depois a gente vai considerar que essas duas funções são funções inversas entre si. Então, tanto faz a composição de f com a g e a g com a f. Isso só acontece nos casos que eu tenha funções inversas entre si. Se eu não tiver funções inversas entre si, isso não acontece, tá? Então, presta atenção que isso aqui não é uma regra. Não posso afirmar que a composta de f com a g é sempre igual à composta de g com a f. Essa ordem f, g, g e f, ela é muito importante. Observem um segundo exemplo para vocês perceberem isso. Então, aqui eu vou propor agora uma função f de x igual a ln, função logarítmica de x mais 2. E a g de x, eu vou propor aqui uma função x ao quadrado menos 1. Tá? Eu vou fazer a composta agora, no item A, da f com a g de x. Então, o que significa? Eu vou pegar a função g e trazer para o domínio da f. Então, observem que nesse caso, a função f, deixa o espaço do x, ela é ln de x, eu vou deixar aqui o espaço dele, mais 2. Aqui eu vou inserir a função g, né? E aqui a formulazinha da g, ó, x ao quadrado menos 1. Então, f composta com a g de x, neste caso, é ln, x ao quadrado menos 1 mais 2, x ao quadrado mais 1. Então, essa é a composta da f com a g. Tá? Eu não posso imaginar que isso vai acontecer quando eu fizer a composta agora no item B da g com a f de x. Tá? Observem agora, eu vou pegar a função g, deixo o espaço aberto na posição em que eu tenho a variável x, vou fazer a inserção da função f aqui, ó. Então, a função f, ela é ln de x mais 2. Tá? Então, agora a composta de g com a f, ela vai ser escrita da seguinte forma. ln ao quadrado é a função ao quadrado, não é isso aqui, hein? Essa expressão x mais 2 é a função. Então, eu tenho ln ao quadrado de x mais 2 e tudo isso menos 1. Então, observem que a ordem da composição, né, g com a f, me gerou aqui uma função completamente diferente do que no primeiro exemplo, né? Então, aqui é ln de x ao quadrado mais 1, e aqui tem ln ao quadrado, essa função ao quadrado, de x mais 2 menos 1. Então, são representações, expressões completamente diferentes. Tá? Bom, pessoal, isso era o que eu tinha para a aula de hoje, né? Eu vou propor aqui, depois, para vocês resolverem algumas questões, né, relativa a essa parte da composição, e nós retomamos depois
com o estudo da função inversa. Tenham uma boa semana, cuidem-se e até o nosso próximo encontro.